Podemos? Sim, por favor. Então, bora lá. Nós vamos tentar hoje falar a respeito do que seja, ou do que sejam, né, as perspectivas do Espiritismo, quanto àquelas que em seu nome circulam, que eu imagino que estejam, em muito sentido, em contrasserviço, ou seja, uma experiência contraproducente daquilo que o Espiritismo, a partir de Kardec, propõe. A ideia é tentar pensar de que maneira muitos do que está circulando por aí, muito mais se afina ou se coaduna com perspectivas materialistas do que propriamente espiritistas. E eu acho que é muito importante que a gente venha a entender essa distinção para que venhamos, inclusive pela própria filosofia, empreendermos uma reflexão acurada, cuidadosa, a respeito de sentidos ontológicos e éticos que sejam muito significativos para a nossa reflexão, para que venhamos a entender igualmente sentidos muito caros à perspectivação de autonomia do sujeito, né? O que diz respeito à liberdade, ao amor, à singularidade do ser, ao sentido mesmo da autonomia de afirmação do ser na existência. Então, tudo isso eu acho que seja muito importante que a gente possa entender que a filosofia nos oferece, claro, cada filósofo de modos muito diversos, mas ao mesmo tempo importantes e pertinentes, essas reflexões de que maneira elas nos tocam, de que modo elas nos fazem pensar o já pensado, retirando-nos por extensão de algumas posições de senso comum, né, e nos convidando mesmo a uma reflexão de maturidade a respeito do que a gente possa tomar pelo sentido maiúsculo, afirmativo, reverberativo, do que seja liberdade, do que seja autonomia, do que seja singularidade, do que seja espírito, do que seja potência do intelecto, do que seja o horizonte afirmativo do afeto. Ou seja, teríamos de pensar muitas coisas filosoficamente, e isso é muito importante, significativo que seja dito. E de que modo isso, em muito sentido, ele é rivalizado e desrespeitado, inclusive pelas nuances de um próprio movimento espírita brasileiro, que, na perspectiva contrária à da filosofia, nos envereda ou desemboca em horizontes dogmáticos, avessos à liberdade, heterônomos em demasia, místicos e, portanto, avessos à racionalidade, e que terminam por servir como uma espécie de esterilidade mesmo das potencialidades do espírito. Então é muito importante que a gente venha a entender e pensar a respeito desses conteúdos. Eu acho que é muito grave tudo isso. Quando a gente aprende na questão 23 e o Livro dos Espíritos, você se lembra a questão 23 em que está dito lá o que é espírito, e está dito o princípio inteligente do universo, tudo bem, o princípio inteligente do universo, o que temos como uma inerência que nos singulariza é o uso do atributo inteligência, tudo bem? Se somos princípios inteligentes, devemos pensar de que modo estamos validando, afirmando, reverberando, potencializando a inteligência que nos é inerente, ou seja, de que maneira estamos fazendo uso do intelecto a benefício da nossa própria emancipação de alma, né? Ao mesmo tempo, a gente aprende na questão 76 a respeito da singularidade. Somos também singularidades. E enquanto singularidades, o que a gente aprende? A gente aprende que cada qual aqui possui sentidos muito diversificados pelos caminhos evolutivos empreendidos por cada um, e, obviamente, estamos aqui num mundo plural. Eu não sou igual a Miriam não é igual a Marisa não é igual ao Sidney, o Sidney não é igual a Kátia é bem diferente da Regina Célia,
A Regina Célia é diferente do Davi, do José Carlos, do Ailton, da Lourdes, do Gabriel, da Maria Cláudia, da Yari, etc. Somos diversificações, tudo bem? Singularidades no sentido mais potente da palavra. Então, de que maneira, se a inerência que nos irmana é o princípio inteligente, ou seja, fazemos uso da potencialidade do intelecto, mas, ao mesmo tempo, cada qual fez um percurso mais diversificado e somos aqui multifacetadas experiências desse princípio inteligente, tudo bem? De que modo esse ser singular de que somos, né, a representação de afirmação, ele dá um sentido também de irmanação ou de conjunção com os demais seres com os quais partilhamos a experiência terrestre, a experiência espiritual, o campo afetivo, as afinidades intelectuais, etc. Tudo bem? Então a gente tem que pensar muito a esse respeito, de que modo nos devemos pensar, né, naquilo que é universal enquanto inerência de inteligências ambulantes ou de princípios inteligentes e ambulantes, e de que maneira cada percurso empreendido faz com que a nossa singularidade alcance esse colorido tão vertiginoso, né? Tão, né, eu acho maravilhoso, inclusive, essa diversidade de caracteres, esses horizontes múltiplos de potencialidades. Então é muito importante que a gente entenda isso. Tudo bem, gente? Até aqui, tranquilos? Para pensar essa questão, né? O quanto somos irmanados enquanto princípios inteligentes, o quanto somos singulares e diversos em relação aos percursos evolutivos que cada qual fez, né? No seu trajeto particular, singularíssimo. Então é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque sendo o projeto de Kardec, aquele projeto validado de 1857 em diante, a partir de O Livro dos Espíritos, sendo um projeto de uma perspectivação filosófica, com um horizonte ético do ponto de vista da educação, ou seja, ele era um pedagogo, ele era um intelectual muito afinado com as correntes mais desenvoltas da sua época no campo da educação, ele que fora um discípulo de Pestalozzi, ele que deu, né, divulgação a um sentido de educação maiúscula, do qual ele foi um grande professor, inclusive, o professor Rivail. De que maneira a educação vai performando sentidos vários que nós vamos assimilando a partir da experiência, e de que maneira esse sentido se canaliza potencialmente para que venhamos a melhor nos conduzir na vida de relação. Ou seja, somos seres singulares, mas seres sociais, né? O Aristóteles diria animais políticos. Tudo bem, gente? Somos animais políticos. Então, de que modo somos seres singulares e, ao mesmo tempo, seres sociais? Possuímos essa ambivalência de nos pensar a nós mesmos quanto pensarmos os demais que estão no nosso entorno partilhando da vida de relação, né? Enquanto animais políticos, somos seres que necessitamos uns dos outros, por onde partilhamos experiências e essas experiências nos acrescentam patrimônio intelectual e afetivo. Bem, é por aí que nós estabelecemos aquela questão, inclusive 132 de O Livro dos Espíritos. Qual era a questão 132 de O Livro dos Espíritos? A reflexão, né, de se pensar qual é o objetivo da encarnação, né? Qual é o objetivo da encarnação? E o objetivo da encarnação da questão 132, lá de O Livro dos Espíritos, diz: a fim de fazer os espíritos chegarem à perfeição. Então, esse é um primeiro objetivo. Ou seja, o objetivo da encarnação é suscitar em nós outros um horizonte de perfectibilidade. Ou seja, estamos aqui para amadurecermos conteúdos.
Fomos criados simples e ignorantes. E saindo dessa condição de simplicidade e de ignorância, vamos a cada passo, a cada novo passo, saindo desse embotamento de simplicidade e ignorância e assumindo cada vez mais performativamente competências intelectuais e afetivas que nos criam complexidades e conhecimentos. Tudo bem? Então, a primeira coisa é o desenvolvimento das nossas potencialidades perfectíveis. Então, estamos em vias de evolução, amadurecendo conteúdos, né? Mas não só esse é um objetivo da encarnação, temos mais outro: colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Ou seja, além de nos desenvolvermos por dentro, vamos também ter de participar como coautores da obra da criação. Então, além de uma finalidade individual do desenvolvimento das nossas potências, temos uma finalidade social de desenvolvimento do mundo, da obra da criação. Então, nós somos seres singulares e, ao mesmo tempo, coletivos. Percebam ou não? Hein, gente? O objetivo da encarnação é esse: desenvolver as nossas perfectibilidades, as nossas potências interiores, quanto desenvolver ou participar em coautoria com a obra da criação. Temos de intervir no mundo. Somos seres políticos, diria o Aristóteles. Somos seres sociais. Somos seres que estamos em interação contínua, ou seja, promovemos o tempo todo relações intersubjetivas. E é isso que nos faz crescer. Eu aprendo com você, você aprende comigo e vamos trocando. Tudo bem, gente? Então é nessa permuta da vida intersubjetiva que criamos uma sensibilização afetiva quanto uma motivação intelectual, abarcando sentidos novos a cada novo passo, que nos amplia os horizontes de compreensão de si quanto de compreensão do mundo. Tudo bem, gente? Então, nós nunca podemos perder de horizonte essa via de mão dupla. Somos seres singulares quanto seres sociais. Bem, precisamos do mundo e afetamos o mundo. E precisamos do outro e influenciamos o outro, quanto o outro igualmente nos afeta e influencia. Tudo bem, gente? Então, essa é a questão 132. Então, tudo isso, tanto a ideia de um ser singular quanto a ideia de um ser social, previsto na questão 132, a benefício do quê? De se concorrer para a obra geral, dizem os espíritos. Então, essas duas vias estão em concorrência, né, estão concorrendo para a obra geral. Ou seja, eu me melhorando, eu mudo o mundo, e me melhorando, o mundo também se modifica. Tá claro isso? Não? Eu sou do qual, claro, eu sou partícipe. Isso como é que vai ser feito, bem estabelecido? Através da educação. É a educação que nos viabiliza horizontes de compreensão, de reflexão e de amadurecimento daquilo que nos compete realizar por dentro quanto por fora. Precisamos estabelecer alterações qualitativas, tanto por dentro quanto por fora. A nossa perfectibilidade, quanto o amadurecimento da obra geral. Tá claro, gente? Tudo bem? E é nesse sentido que a educação é o nosso horizonte, né, fundamental. Ex-educare, a gente sabe que é uma palavra muito importante e ela precisa ser refletida. O que é a educação? Ex-educare. Ex-educare é do latim ex docere, 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 tudo bem? E ex é um prefixo que quer dizer fora. E docere é um radical de uma palavra latina que quer dizer condução, conduzir. Então, a educação nos ensina ou nos promove reflexões para amadurecer sentidos
para que venhamos a melhor nos conduzir no mundo de fora. Conduzir no mundo de fora. Ex docere. Ou seja, nós estamos aqui assimilando conteúdos para desenvolvermos sentidos de interação no mundo social. Sendo assim, sendo isso verdade, a educação tem uma função fundamentalmente ou precipuamente política. Ou seja, ela promove sentidos de interação na polis, o sentido grego da palavra política. Tudo bem, não? Então, a educação, ela está a benefício do exercício de um sujeito que se valida como cidadão, ou seja, sujeito da polis. A palavra polis quer dizer cidade, tudo bem, não? Então, valida o sujeito enquanto cidadão. Então, a educação, ela desenvolve tantas potencialidades interiores para que elas se transformem em projeções a benefício da vida social, da vida política. Tudo bem? Então, esse é um conteúdo importante que está na vocação do Espiritismo desde Kardec, e precisamos entender de que modo isso se apresenta ao longo de toda a obra, no caso em tela, em todo o Livro dos Espíritos. O quanto que as reflexões interiores, quanto as reflexões exteriores promovem uma qualificação do sujeito no exercício da consciência que ele tenha de si, quanto a consciência que ele tenha do mundo. Ele vai precisar desenvolver uma consciência de si, quanto uma consciência do mundo. Ele precisa se melhorar por dentro, a benefício de promover e concorrer na obra da criação, que é a obra geral. Tudo bem, gente? Então, é muito importante isso. Por que isso é muito importante? Porque, na perspectiva do movimento espírita brasileiro, a obra geral ela tende a ser desconsiderada, porque só se fala em discurso solipsista e intimista, só se fala de reforma íntima. Se produz o vazio da discussão política, que é o sentido afirmativo da própria palavra educação. Então, o que se tem é uma esterilidade do sujeito ou uma amputação das potencialidades sociopolíticas desse mesmo sujeito a benefício da obra geral. Então, é isso que dá-nos também um caráter de um movimento espírita brasileiro alienante e alienado, porquanto promove um individualismo egocêntrico centrado numa reforma íntima, descolado do todo. Tudo bem? E isso é muito perigoso. Ou seja, está sendo promovido no movimento espírita brasileiro, mas isso não está em Kardec. Em Kardec, os espíritos dizem: temos de nos modificar por dentro, quanto modificar por fora. Está claro ou não? Então, essa ideia de uma ética individualista é próprio de um sentido materialista validado sobremaneira no século XIX, que é a ética do capitalismo, a lógica do capital. A lógica do capitalismo é um espírito de concorrência, de competitividade, em que o que tenha de passar na frente dos demais e chegar em primeiro. Se eu passar na frente dos demais e chegar em primeiro, o nome disso é sucesso, que é aplaudido e prestigiado por uma sociedade materialista quanto a nossa. Ou seja, quem é validado enquanto sujeito de relevância é o que chega na frente dos outros. É o que chega na frente dos outros. Então, a lógica do capitalismo é a lógica de competição. A lógica do espiritismo é outra, é uma lógica de cooperação, de solidariedade, não é de competição. Eu não tenho que passar na frente de ninguém. Eu quero que todos nós cheguemos juntos. Tudo bem, não? Então, o espiritismo está na contramão dessas ordenações individualistas e competitivas que promovem a rivalidade de um contra o outro. E quando se promove a rivalidade, o que se promove? Se promove um rebaixamento de uns e a promoção ou sublevação de outros. Tá claro ou não? Então, isso é muito importante. Isso fere um sentido da solidariedade proposta desde a época de Jesus e que está reposta pelo Espiritismo. E que ambos, tanto Jesus quanto Kardec, se colocam avessos a essa lógica de competição dominante da era do capital.
e que, no geral, ninguém fala, ninguém discute. Ou seja, é vedado esse tipo de discussão na casa espírita. A casa espírita, ela tende a assimilar uma ética burguesa, capitalista, de uma reflexão individual ou individualista egocêntrica, que descola o sujeito do mundo, promovendo apenas incômodos interiores, íntimos e solipsistas, numa ética de egocentrismo puro. Isso é o grande perigo, porquanto apenas o que se faz replica o modus vivendi do ethos dominante, que é o que está estabelecido pela lógica do jogo do capital. Então, essa ética é materialista. Essa ética é sem espírito. É isso que eu quero dizer, fundamentalmente. Tudo bem, gente? Essa ética que está validada no jogo do capital, do individualismo exacerbado, do egocentrismo, né? Patológico, como está posto na ideia de sucesso, ou seja, quem mais acumular vai para a capa da Forbes, ou seja, quem for mais egoísta é o prestigiado, quem mais acumular vai para a capa da Forbes. Então, essa é a ideia de um sintoma de um mundo doentio, ou seja, é um mundo sem espírito, é uma ética materialista. Agora, nesse sentido, a gente tem que pensar de que modo se chega aí, de que modo se chega a essa experiência. Tem um amigo que promove reflexões muito pertinentes, né, que é o Alexandre Júnior, né? Ele promoveu uma perspectivação que eu acho muito importante. Ele diz assim, o movimento espírita, ele diz isso em 2 livros dele, né? Ele é um educador, um pedagogo, ele tem uma reflexão sociológica e política bastante desenvolta, e é um assíduo leitor de Kardec. Eu acho admirável as perspectivações, como ele traz o texto de Kardec numa valorização muito crítica, e eu acho que é admirável mesmo. Que é a ideia de que, segundo ele, o movimento espírita brasileiro, no geral, é pautado por ações de 3 ordens. Ele vai dizer, o movimento espírita brasileiro é pautado, o movimento espírita hegemônico, tudo bem? Não, eu estou dizendo aqui FEB, Fiesp, essas coisas que tais. O movimento institucionalizado é pautado por ações, diz ele, materialistas, conservadoras e contemplativas. Movimento espírita brasileiro, institucionalizado, hegemônico, é pautado por ações, o mais das vezes, perspectivações materialistas, conservadoras e contemplativas. Bem, e ele demonstra isso no livro dele de um modo muito admirável. De que maneira a perspectivação do movimento hegemônico, o movimento espírita brasileiro hegemônico, institucionalizado, promove perspectivações materialistas, sobretudo na ética da vida privada, que é próprio do ideário do ethos burguês, produzir uma ética da vida privada. Porquanto se produz uma política de cerceamento na normatividade dos sentidos dos corpos, aquilo que o Foucault estudou, aquilo que a Butler estudou, aquilo que o Bauman também estudou, de que modo as relações estão sendo cooptadas por estruturas de controle para se estabelecer a normalidade e, ao mesmo tempo, o que vem a ser o patológico. Tudo bem, não? Então, se elege um horizonte de normatividade dos sujeitos, ou seja, ditames para que os outros assumam modos de ser, e, segundo a padronização desses modos de ser, se estabelece o que vem a ser considerado e reputado como normal, com aspas, e o que não se encaixa nesse modelo é escanteado e marginalizado, colocado pela via da anormalidade, da teratologia, do indigesto, daquilo que a gente tem de repudiar, nos afastar, etc. Tudo bem? Então, essas perspectivas de padronização dos outros, de normatização da vida privada alheia, têm sido horizontes de pautas de administração de corpos.
tudo bem? Administração de corpos, no sentido de se promover um viés de normalidade ou de um padrão, que nessa administração de corpos se estabelece um controle sobre as intersubjetividades. Então, nesse sentido de controle, a gente aprende desde, né, os frankfurtianos, né, vamos pensar um Horkheimer, um Adorno, né, eh, um Walter Benjamin, né, os filósofos frankfurtianos, a gente aprende que na lógica de um capitalismo de uma razão instrumental, a ideia é exatamente a cooptação das subjetividades a benefício da melhor produtividade de uma lógica do lucro. Ou seja, eu sequestro as subjetividades pela ideologia, promovo nelas padrões comportamentais que eu considero interessantes à manutenção da ordem, e na administração desses corpos, eu produzo corpos dóceis, tudo bem? Numa lógica de cooptação de consciências e produção de subserviência. Nesse sentido, isso tem muita semelhança àquilo que o Weber bem assinalou lá no século XIX. O Weber percebeu que o ethos capitalista tinha pontos de muita semelhança com a padronização dos corpos doutrinados pelo ethos religioso. Todo mundo aqui já deve ter estudado o texto O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante, o texto do Weber. Tudo bem? De que maneira a ética protestante norte-americana promoveu um sentido de validação dos corpos a benefício do lucro, a ética do capital. Não é à toa que o país mais capitalista do mundo é igualmente o país mais protestante do mundo. Tudo bem, gente? Então, na verdade, as religiosidades, quando ocupadas de sequestrar consciências, doutrinar essas consciências, cooptá-las e dogmaticamente submetê-las através de uma relação que é própria também do capitalismo, que é a relação de mando e obediência, você percebe que a lógica do capital e o discurso religioso andam de mãos dadas. É o que se vê, por exemplo, no movimento recente, crescente da década de 70 para cá, um discurso New Age, neopentecostal, que valida sobremaneira a ideia de predestinação de almas e de bênção de Deus a partir de uma lógica de prosperidade financeira. Tudo bem, não? Depois que eu entrei para a igreja, eu comprei carro, comprei casa. Ou seja, depois que eu entrei para a igreja, eu fiquei materialista. Eu fiquei mais materialista ainda. Você percebe, não? Olha a lógica do capital sequestrando o discurso religioso. Olha o discurso religioso também se valendo da lógica do lucro a benefício, né, dos bispos, pastores que estão cada vez mais multimilionários. Tudo bem? Enquanto que Jesus, ele mesmo dizia que não tinha uma pedra onde pudesse encostar a cabeça. Que não nos deveríamos apegar ao que a traça corrói e o que a ferrugem consome. Ele que expulsou os vendilhões do templo. Vocês se lembram disso, hein, gente? Ou seja, hoje Jesus, se aparecesse, ele seria crucificado pelos religiosos do nosso próprio tempo. Porque o discurso que ele promoveu era um discurso indigesto. Era um discurso não de competição, era um discurso de fraternidade e de cooperação. Então a gente sabe disso, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Tudo bem até aqui, pessoas? Hein? Tá claro isso ou não? O discurso, por favor, o discurso, vocês sabem que está proposto lá nos evangelhos, se a gente quer recuperar um cristianismo primitivo, o discurso é antimaterialista. O discurso é de solidariedade, o discurso é anticapitalista. Jesus foi um revolucionário anticapitalista, desculpa o anacronismo, tudo bem, gente? Não havia capitalismo nesse sentido que nós conhecemos na época de Jesus. Mas a gente sabe disso. Quem aqui já leu, né, quem aqui já leu, por favor, a, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 15, vai ver exatamente isso, né? Em que Paulo diz que deveria existir entre aqueles que se pensavam como cristãos
deveria haver igualdade entre eles, né? Diz lá no versículo 13 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Não se trata de aliviar os outros, fazendo-vos sofrer penúria, penúria, necessidade social, mas sim que haja igualdade entre vós. Percebe ou não? Então não é nada capitalista. É muito mais comunista do que capitalista. Não sei se vocês concordam. Igualdade é tornar tudo comum, mas que haja igualdade entre vós. Vossa abundância supra a indigência daqueles, ou seja, precisamos partilhar e não competir. Olha o que Paulo diz, que a vossa abundância supra a indigência daqueles, para que por seu turno a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Qual o nome disso? Competição ou cooperação? Estou precisando, a Lavínia me ajuda. A Lavínia está precisando, eu ajudo a Lavínia. Estamos nos amparando mutuamente. É uma cooperação, não é uma competição. Isso está proposto lá no cristianismo primitivo. Assim, diz o Paulo, no mesmo versículo 14, reinará a igualdade. Reinará a igualdade. Tudo bem, gente? Vocês estão percebendo ou não? O quanto que esses pastores que estão hoje em dia, né, eles estão na contramão do que está propondo, ou que está proposto lá no Evangelho de Jesus? Assim reinará a igualdade. Eu acho muito importante pensar isso. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, vocês estão anotando aí, né, gente? Hein? Estão anotando aí, por favor. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz lá, lá no texto Atos dos Apóstolos, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Ou seja, como é que viviam os cristãos primitivos? Eles viviam em comunhão fraterna. O que é comunhão? Tornar tudo comum. Tudo bem, gente? Comunhão, a palavra comunhão é tornar tudo comum. A fração dos pães, ou seja, eles partilhavam tudo entre eles. Tá claro? Comunhão dos pães. A fração do pão. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Todos eles reuniam-se, olha como era que a igreja primitiva, pessoas reuniam-se e ponham tudo em comum. Percebe? Ou seja, o cristianismo primitivo está mais para comunismo do que para capitalismo. É o que está posto aqui, pelo menos. Pode ser? Hein, gente? Agora, ponham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, versículo 45, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Meu Deus, se a bancada ruralista ouve um negócio desses, eles surtam. Vocês estão percebendo ou não? Vocês estão percebendo isso aqui ou não? Está no Evangelho, tá? Não é o sujeitinho Carlos que está falando, não. Está no Evangelho. Ó. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. E aí no versículo 46, dia após dia, unânimes, mostravam assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando os alimentos com alegria e simplicidade de coração. Ou seja, vocês estão percebendo que a ética capitalista é avessa ao cristianismo? Vocês estão percebendo isso ou não? E a ética capitalista é o que hoje referenda os discursos religiosos? A ética capitalista de hoje é o acúmulo, é a ideia de sucesso. Você vê os pastores, né, andando com carros de luxo, com relógios de 150 mil reais, com roupas de último tipo e do último valor, e proibitivos para nós outros, pelo menos para mim, que eu não tenho esse dinheiro nem de perto, claro. Então, essa gente, elas vivem na contramão
do que está proposto lá no cristianismo primitivo, naquele validado por Jesus. Então, Jesus partilhava o pão. Palavra companheirismo. Companheirismo. Companis. Quem é companheiro? É aquele com quem eu partilho o pão. Está claro isso ou não? Isso é o que está proposto lá né, no Evangelho, né, na proposta singularíssima daquilo que está dito nas lições e nos exemplos de Jesus. Ele partilhando o pão, multiplicando os peixes, atendendo aos necessitados, né? Bem-aventurados os pobres. Aí interpolaram a Bíblia e acrescentaram de espírito. Mentira! Se você vai ao texto original, é bem-aventurados os pobres. Aí inventaram pobres de espírito. Acrescentaram uma expressão para esvaziar politicamente o discurso de Jesus. Jesus era partidário dos pobres. Ele que vai dizer que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse discurso é político. Vocês entendem por que ele foi crucificado pela classe dominante ou não? Vocês percebem? Hein? Fale, Miriam, por favor. Talvez Miriam. seja uma pergunta boba, mas Ah, eu nunca entendo por que se fala ética capitalista. A palavra ética, para mim, aí está no lugar errado. Mas eu posso estar entendendo de uma maneira errada também. não, é ética, dá para se validar a ideologia burguesa capitalista a partir de uma ética. A ética capitalista é uma ética que se centra no indivíduo, tudo bem? Se é uma ética que se centra no indivíduo, a lógica individualista e egocêntrica dá um ethos, um caráter, um modo de ser. Tudo bem? Ética vem de ethos também, um caráter, Sim, um modo de sim, ser. sim, sim, Então, numa ética capitalista, a ótica do capital prevalece sobre o indivíduo ou sobre o coletivo, sobre os indivíduos. Está claro isso ou não? Isso é muito importante, porque essas reflexões estão todas lá em O Livro dos Espíritos. sim. Todas, todas elas. É que quando a gente É, pensa em ética, eu já penso pelo livro dos espíritos, né? E você eu acho pensa que numa tem, reflexão filosófica, sim, você pela, pensa pela numa reflexão filosofia. filosófica universal, e você está Sim, certa. sim. Uma reflexão filosófica universal. Só que a ética capitalista é um monstro, inclusive. Você tem razão, pelo Sim, é um prisma monstro, do porque não sentido. É um cabe para monstro mim, entendeu? etimológico. Sim, Exato, eu concordo com você. É um monstro etimológico, porque não tem universalidade. Tem exatamente a individualidade, ou o sim, individualismo, né, sim, sim, prevalecentes. E aí, o que é isso? Isso valida um sentido que despolitiza a experiência. Despolitiza a experiência. Quando você vê o movimento espírita também despolitizante, tende a desenvolver uma ética e uma ótica muito mais ajustado à lógica do capital. Então, a perspectivação é materialista. Quando a gente vê o movimento espírita brasileiro despolitizado, alienante e alienado, o que se faz? O que se faz é o jogo do capital. É aquilo que o Marx dizia, né? O que o Marx dizia? Que na perspectiva religiosa, o que se tem é anestesia de almas ou de consciências. Então, a classe dominante interessa o discurso religioso como anestésico. Tudo bem, não? Então, sim. quanto mais despolitizado o sujeito, melhor o interesse da classe dominante é satisfeito. Tá claro isso ou não, hein, gente? Então, quando Marx dizia que a religião era o ópio das massas, ele sacou que o jogo do capital estava alinhado com o jogo do discurso religioso. Então, um anestesiava o outro, a discussão do outro, e, portanto, estava a serviço do outro. Percebe? O Marx tinha toda a razão. Só que, já passo para você, Davi, só que no Livro dos Espíritos, o que se tem é o quê? A promoção do indivíduo, das suas potencialidades, quanto o modo como esse sujeito se habilita no sentido de promover a alteração da obra geral. Então, o discurso Sim. político do Espiritismo está dado em Kardec, mas ele foi esterilizado, ele foi, digamos assim, escanteado e marginalizado no movimento espírita brasileiro.
Ou seja, o movimento espírita brasileiro está muito mais como uma esterilidade política e logo está a serviço da alienação. Quem está a serviço da alienação está a serviço do jogo do capital. Então, é uma perspectivação conservadora e materialista. Tudo bem? Fale, Davi, já passo para você, Tereza. O Sidney está na Isso. frente. Desculpa. Ah, é o Sidney. Fala, Sidney. Fale, Sidney. Não, tudo bem. Não, aqui no Livro dos Espíritos também, lá, a colocação de que se fosse dividido igualmente para todos, né, cercearia-se a criatividade ou desenvolvimento. Aí não fica um tanto quanto, voltando ao tema A anterior, divisão não fica absoluta ou as potencialidades absolutas dos seres é uma utopia. Essa é a ideia. É uma sim, utopia. O sentido absoluto, você tem razão, o sentido absoluto ele é inviável. Mas o sentido progressivo e participativo ele tem que ser o nosso horizonte. É isso que está dado desde a época de Jesus, e é isso que está dado, inclusive, pelos próprios espíritos na época de Kardec. Então, não é equalizar todo mundo no mesmo horizonte. É equalizar o sentido dos direitos e acessos, para que todos nós possamos, nos mesmos acessos e direitos, cada qual desenvolver as suas potencialidades. Isso não esvazia ou anestesia as singularidades. Isso, aliás, dá oportunidades para que esse multifacetado potencial venha à tona num número maior de gente. Deu para entender ou não? Porque, por exemplo, se o sujeito hoje só que tem acesso aos bons colégios são aqueles que ocupam os lugares, né, de direção do mundo, aqueles que estudam em colégio público e que têm uma educação precária vão sempre estar na condição de subalternidade. Então, esse discurso de meritocracia, ele é falacioso. Ele é falacioso, percebe? Então, a gente precisa entender isso. Um sentido de equalização absoluta é impossível, mas um sentido de equanimidade pretendida esse é o nosso farol. Devemos ter a inspiração de um mundo cada vez mais equânime, de cooperação, em que, como está dito lá, né, no modelo do cristianismo primitivo, todos partilhem tudo em comum, para que não haja necessidade. No mundo onde haja famintos e necessitados, esse mundo tem tudo menos Cristo, é o que os espíritos disseram a Kardec. Ou seja, no mundo em que haja gente com fome, esse mundo está totalmente equivocado. Olha o discurso social que os espíritos propõem e desenvolvem. Tudo bem? teríamos que buscar, então, uma nova forma de cidade, né, de polis, né? Uma nova Sim. gestão, né? Uma forma nova que não seja nem o absolutismo do comunismo, nem do capitalismo, né? Sim. Vamos dizer, o trabalho dos seres humanos, do desenvolvimento das suas potencialidades, é de se pensar concentração de renda, egocentrismo superativado, acúmulo, né, e individualismo aos extremos, são receitas que estão dadas aí e que não deram certo. Nós vamos ter que pensar outras vezes. E vamos ter que criar e inventar mesmo. Fale, Tereza. Tá sem som. Tereza? Era exatamente isso que eu ia colocar, pegando o gancho do Sidney, eu já ia falar exatamente a respeito disso. Eu vejo pessoas que são anticapitalistas, e eu tenho perguntado qual é o próximo passo, como nós saímos desse capitalismo global, selvagem, e as pessoas dizem, não sei. E quanto à resposta, é uma resposta difícil pela maneira como nós enxergamos e vivemos, achando que nós estamos numa meritocracia e tal. E nós não estamos a verdade. Então, a ideia é revolucionária demais, não dá para você
acabar com o capitalismo. Não vão deixar. Porque a ideia é voltar a todo mundo dividir tudo. Então, segundo a perspectiva materialista, não tem uma outra opção. Sim. E Não é isso é isso? importante. A ideia é que tudo que é promovido historicamente é a produção feita por homens. Então, nós vamos ter que alterar o quadro também de modo histórico. Tudo bem? Chegamos a essa condição histórica, que é a lógica do capital, historicamente produzidos no tempo. Ou seja, se isso for forjado no tempo, ele vai ter que ser desfeito no tempo. Quanto O tempo isso vai mundo levar? espiritual é capitalista? Centenas de anos. Hã? O mundo espiritual é capitalista? A gente espera que não. Eu tô esperando pensar que não. Que a ideia exatamente é de se pensar que a lógica não é de acúmulo, mas é de comunhão, de É fraternidade, lógico, é de lógico. solidariedade. É o Tudo que bem? é o que Jesus vai Você falar. tem os espíritos, você tem os espíritos que são adeptos ao capitalismo, que eles não deixam de ser Temos, São capitalistas materialistas, quando né? vão para o São lado de lá, materialistas. São entendeu? materialistas. temos. Mas o A mundo Miriam, espiritual não é capitalista. Não é a Miriam tem capitalista. toda a razão. Ideologicamente, nós iremos para o mundo espiritual com os valores que nós cultivamos aqui. Então, se eu tenho uma lógica e uma ética capitalista na minha cabeça, como ideologia, eu vou levar essa ideologia depois da morte. Tudo bem? E Mas talvez o que eu traga quero ela de salientar, volta. e Talvez pode traga, trazê-la, pode ser, vai trazê-la de inclusive, volta. verdade. Mas é Eu Mas acho que importante que se entenda, o problema talvez se resolva e que a gente luta e que sabe que as pessoas ou aqueles que poderiam e não fazem é a educação, né? sim, é esse Enquanto o você. problema. É esse o problema, porque não se dá uma educação de peso que a pessoa possa chegar ao raciocínio e falar: capitalismo não vale a pena, vamos mudar? Só Sim. que o para quê? pessoal que Mas está aí Para lá como em é que se onde? cima não faz? está Mas como é que interessado se em faz? fazer isso. Vai mudar para Mas, onde? mas como é que se faz Ué, Jesus para se falou você que anestesiar ia começa a isso? mudar o pensar e não vale a sistema, porque pena, lá Davi, também você era começa a procurar capitalista. uma saída. Eu entendo, mas assim, Jesus não quis mudar o sistema político da época. Ele quis mudar, ele plantou o ser humano, plantou uma sementinha. É mudar o ser humano. Se você muda o ser Mas humano, é isso você que eu estou muda o falando. sistema. Eu sei. Então, assim, o que eu acho assim, é que duas coisas que eu ia falar com o Carlos. Uma, você fala do espiritismo brasileiro. Tem outro espiritismo? São vários. Me fala um que não seja desse jeito. Temos o espiritismo kardecista, que eu estou propondo aqui como Não, mas que reflexão em país? Kardec. Está falando. Quando você fala brasileiro, é fácil Sim, entender, porque todo mundo vem do judaico-cristão, entendeu? sim. Isso é muito enraigado, entendeu? Na nossa formação, entendeu? Isso, assim, eu sempre me coloquei numa posição anarquista, eu já discuti não, apresentei isso para a Miriam. Acho que a plenitude do espiritismo é o anarquismo. É a falta, não precisa ter a lei, não precisa ter a exploração e não precisa ter então é a máxima do espiritismo é o anarquismo. O anarquismo pleno. É evidente que não é agora. É lógico que não é agora. A coisa é assim, Sim. é morrer, nascer, morrer e aprender. E na hora que você se torna um espírito elevado, um espírito de luz, você não tem por que você ficar ligado ao materialismo, você entendeu? Isso, e não tem por que você fazer maldade ao Sim. seu próximo, você entendeu? Mas aí eu acho que eu penso muito no que você está propondo, você está dizendo, no seguinte sentido. Quando a gente pensa nos vários espiritismos, e eu faço questão de usar o plural, porque eu penso que há um espiritismo a Kardec, há um espiritismo de quem segue horizontes rostenistas, ramaticistas, chiquistas, divaldistas e etc. Né? Espiritismo para vários gostos, e todos são espíritas, tá? Ninguém é melhor espírita que o outro. Eu estou dizendo que a minha interpretação que melhor me satisfaz tem sido a de Kardec. Quem gosta mais de outra também tem que ser respeitado por isso. Porque eu não tenho a ideia de querer doutrinar e nem colonizar a consciência de ninguém. Tudo bem? Eu, particularmente, penso, na minha experiência espírita,
que até agora, o que mais até agora me satisfez foi Kardec. Kardec, crítica e filosoficamente, tem, para mim, um repertório mais desenvolto que os demais. Por isso que permaneço com ele até agora. Mas, no caso do movimento espírita brasileiro, e eu falo do movimento espírita brasileiro porque é o horizonte onde estamos dados historicamente, Davi, a ideia é pensar que as perspectivações são mais materialistas, conservadoras e contemplativas. Materialistas, porque se assenta muito mais numa esterilidade e numa espécie de anestésico de consciência, né, que está a serviço de uma espécie de cooptação da lógica do capital. É essa a ideia que está dada no movimento espírita brasileiro. Inclusive, o movimento espírita brasileiro é uma classe média alta que constitui a classe dirigente desse mesmo movimento espírita brasileiro. Tem um caráter conservador, porque na lógica burguesa tem-se igualmente um ethos de conservadorismo, e o espiritismo brasileiro ele espelha esse conservadorismo. E, inclusive, no plano dos costumes, muito próximo do que um Malafaia, do que um Edir Macedo, do que esses pastores midiáticos fazem, é o que o Divaldo também faz, é o que o Jorge André fazia, o que vários nomes notáveis do movimento espírita brasileiro acabaram fazendo, um conservadorismo no plano dos costumes, porquanto ficam concentrados numa ética de vida privada, que a ética burguesa é uma ética de vida privada, e eles fazem o mesmo. Então, uma perspectiva também materialista. O conservadorismo está a benefício da manutenção do status quo, por isso conserva. Manutenção do status quo é conservador. Manutenção do status quo é de interesse de classe dominante. Classe dominante é aquele que acumula. Lógico, é uma lógica materialista. Então, o Alexandre tem razão, né? O Alexandre Júnior. O movimento espírita brasileiro são perspectivações materialistas, conservadoras. E contemplativas. Por que contemplativas? Promove uma reforma íntima, individualista e estéril. Porque Jesus não apenas promoveu a mudança do ser humano, ele promoveu um discurso contra o sistema. Por isso que os fariseus o crucificaram, por isso que o Império Romano fez o mesmo. Ele não foi só um discurso de modificação do sujeito. Ele também produziu um discurso contra o sistema da época. Falava contra os ricos, falava contra o Império Romano. Então não foi um discurso individualista. Não só ele, como antes dele também outros filósofos também iam nessa foi um discurso revolucionário e político. Foi. Agora, qual é o prisma? O prisma do espiritismo em Kardec é aquilo que está dado na Revista Espírita de fevereiro de 1867, que é a promoção do espírita como livre pensador. Kardec nos fala a esse respeito. O que ele diz lá? Ele diz lá assim, lá na Revista Espírita de 67. Ele diz lá assim, deixa eu colocar aqui, página 22 da Revista Espírita. Aí. Ele diz assim, toda a crença eclética pertence ao livre pensamento. Todo homem que não se guia pela fé cega é, por isso mesmo, livre pensador. A este título, os espíritas também são livres pensadores. Tudo bem? Somos livres pensadores. Agora, ele diz aqui, igualmente, o seguinte. Ele diz assim, em sua acepção mais vasta, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Não quer mais escravos do pensamento, pois o que caracteriza o livre pensador é que este pensa por si mesmo e não pelos outros. Tudo bem, não? Ou seja, o espiritismo é favorável ao livre pensador, à autonomia. A lógica religiosa é heteronomia pura. Por que é heteronomia? É alguém que manda e os demais que obedecem. É uma lógica de obediência. 10 mandamentos é o quê? Mandar. Tá claro ou não? E qual é a lógica do capital? A lógica do capital é quem acumula capital, manda. Quem é destituído do capital, obedece. Então, o discurso religioso quanto o ethos capitalista estão no mesmo paradigma que é o discurso de mando e obediência. Está claro isso ou não?
E o que eu acabei de ler, segundo o Kardec propondo o livre pensador, é o quê? É a autonomia. Ele é avesso a essa ideia de lógica de mando e obediência. Tá claro isso ou não? Então ele diz lá, o que caracteriza o livre pensador é que esse pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outros termos, sua opinião lhe é própria. Assim, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Tudo bem? Não. Então ele está dizendo, você não tem que seguir o que está dado por uma consciência produzida fora de você. Então, espírita não é aquele que segue ordens, mandamentos, ditames, dogmas produzidos fora dele. Onde está escrita as leis de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, olha o caráter antissistema que o Espiritismo propõe. Porque ele está na contramão da lógica empedernida, que é a lógica de mando e obediência. A lógica do capital é a lógica de mando e obediência, a lógica religiosa é de mando e obediência. O Espiritismo está fora desse modelo. Portanto, tudo bem, gente? Está claro ou não? Então, o modelo religioso está a serviço de uma ética materialista, sem saber, mas está. E o Espiritismo percebe isso e se coloca distante dessa perspectiva, né? Então, no sentido exclusivo que alguns lhe dão, em vez de emancipar o espírito, restringe a sua atividade, fazendo-o escravo da matéria. É claro ou não? Então, o sujeito que é apegado, o sujeito que quer concentrar, o sujeito que é egocêntrico em demasia, que é a lógica tanto do ethos religioso, através, né, de Deus abençoa quem prospera, ou seja, Deus abençoa o capitalista, aqui o que se tem é que, na verdade, o que se tem é uma escravização do sujeito à matéria. Então, a lógica religiosa escraviza o sujeito à matéria, já que ele quer prosperar. O capitalista também está fazendo a mesma coisa. E o Espiritismo sacou isso e está criticando. E, aliás, se você pensar nesse sentido, o ethos do Espiritismo é um ethos estoico. Porque todo mundo aqui já estudou o Epiteto, Marco Aurélio, né? Os estoicos. A proposta dos estoicos era exatamente o quê? A de que o sujeito pudesse se emancipar via consciência, via razão, para que ele não se tornasse escravo de nada, não fosse dependente ou escravo do que quer que seja. E é o que o Kardec está propondo. Ó. Tem uma ética estoica aqui, né? De base. Né? Livre pensador, continua o Kardec, é a bandeira da emancipação moral, deve ser a da liberdade de consciência e, sobretudo, da tolerância. Tá claro ou não? Então, olha que interessante o Kardec está propondo. Tá claro ou não? O Kardec está propondo uma ética em um horizonte estranhos a esses que estão postos pelo mundo moderno, numa orientação moral conservadora, né, neopentecostal, ou numa ótica de um mundo capitalista. Porque o espiritismo em Kardec está propondo o espírito. E essas éticas, tanto essa religiosidade dogmática neopentecostal, quanto a ótica capitalista, elas propõem um acúmulo de escravização da matéria e, portanto, destitui o espírito da jogada. Tudo bem? Não? Então, essas perspectivações são materialistas, enquanto que o espiritismo em Kardec tende a fazer um movimento contrário. Tá claro ou não? Então a gente vê isso, né? Quando você vê esse movimento espírita religioso, místico, pedante, ele tende a replicar esse jogo que já existe. Nada diferente do que já está posto. Tá claro ou não? Então por isso que eles são tão avessos a perspectivações de base social, de base política. Todo mundo aqui sabe, é proibido se falar de política na casa espírita. É ou não é verdade? É o que a gente está fazendo aqui. É o que a terceira parte do Livro dos Espíritos faz de página, da primeira à última página. Nas leis morais, é discussão política. Percebe ou não? Então, o que o movimento espírita promove como esterilidade, o Kardec promove como debate, como livre pensador. Tá claro? É um livre pensador. Então, o livre pensamento é um horizonte que nós deveríamos preceituar. E o que o movimento espírita está feito? A produzir uma gaiola mística, e está todo mundo preso dentro dela. Está todo mundo preso dentro dela.
Ou seja, está na contramão do que está proposto pelo Espiritismo. Tá claro? O Espiritismo tem um horizonte de livre pensamento, diz o Kardec. Se tem um horizonte de livre pensamento, temos uma perspectivação progressista, engajada e que desenvolve em nós outros o senso crítico. O Espiritismo, em Kardec, tem uma vocação progressista, engajada e que desenvolve em nós outros o senso crítico. Como é que se faz isso? Pela via não dogmática, pela via do diálogo. O Espiritismo é dialógico. Como é que é dada a estrutura de O Livro dos Espíritos? É o diálogo, né, entre o Kardec e os Espíritos. Perguntas e respostas, é o diálogo. Platão e Sócrates, mesma coisa, os diálogos platônicos. Lembram disso ou não? É o diálogo que promove. O dogma não, o dogma é monológico, não é dialógico. É alguém que fala e os demais obedecem. Tem de aceitar dogmaticamente. Então, a estrutura do Espiritismo não é dogmática pelo prisma religioso. Tá claro ou não? Então, se você vai lá, questão 900, aliás, 900 não, 783 de O Livro dos Espíritos. Questão 783. Questão 783 de O Livro dos Espíritos. O que está dito lá? 783. Vamos lá. O que está dito lá na questão 783 de O Livro dos Espíritos? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E aí os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança o suficiente, Deus o submete oportunamente a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, se a gente não insiste em nos mantermos conservadores e empedernidos, ou seja, não sair do lugar, porque o conservador não quer permanecer no mesmo lugar ou não, ele quer a manutenção do status quo. O conservador não quer ir para adiante, ele quer manter. Se eu estou beneficiado, eu quero manter, eu quero usufruir esse benefício até o último modelo, até o último momento. Eu não quero sair do lugar. Então, o que vai acontecer? Deus promove abalos físicos e morais. Como é que faz isso? Como é que faz isso? O homem não pode perpetuar-se no estado de ignorância, responde lá, né? Respondem os espíritos. Porque deve chegar ao objetivo determinado pela providência. Aí ele continua. Ele se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais, bem como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias. Ou seja, o Espiritismo está antenado com as revoluções morais? Sim. Mas igualmente está atento às revoluções sociais. Para quê? Tirar o conservador do lugar. Promover o progresso. Então, as revoluções morais, bem como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias, germinam no decurso dos séculos e depois manifestam-se ruidosamente, fazendo o quê? Desmoronar o edifício carcomido do passado. O que é esse edifício? Fazer desmoronar o edifício carcomido do passado. É o edifício dos conservadores. Desmoronar o conservadorismo para promover o progresso. Percebe o caráter progressista e revolucionário do Espiritismo? E que não é dito em casa espírita nenhuma, porque são conservadores, e eles são avessos, portanto, a qualquer progressismo. Mas está em Kardec. O que eu posso fazer, gente? O que eu posso fazer? Percebe ou não? Porque o espírito precisa ser previsto. O espírito não tem um caráter evolutivo? Se ele tem um caráter evolutivo, ele não pode ser conservador, porque eu espero que na semana que vem eu encontre uma Kátia bem diferente dessa semana. Daqui 1 ano, 2 anos, ela seja outra pessoa, ainda mais diferente. Todos nós estamos em mudança, estamos progredindo, certo ou não? Então, o espírito não pode ser conservador. A base conservadora é a base materialista, dos apegados à matéria, que querem conservar. Então, quem é conservador tende a ser materialista, não obstante a máscara da hipocrisia religiosa, porque os hipócritas religiosos são conservadores. Tudo bem, não? Porque, na verdade, eles são apegados à matéria também. Isso é importante.
O espiritismo, não. O espiritismo não é conservador. Está falando de revolução moral, ou revoluções morais, está falando de revoluções sociais, tem um ímpeto revolucionário aí implicado na conversa, para que se possa carcomir o edifício do passado, fazer desmoronar o edifício carcomido do passado, que não está mais em consonância com as novas necessidades e aspirações. Ou seja, o ser humano progride. Logo, se ele progride, ele produz novas necessidades e novas aspirações. O mundo tem que ser diferente o tempo todo. Olha que o espiritismo não tem esse caráter materialista, conservador e contemplativo que tem o movimento espírita brasileiro. O movimento espírita é conservador, materialista e contemplativo. Kardec não. Kardec tem um ímpeto revolucionário, tem um caráter, hein, gente, de modificação do status quo, e ele é progressista. Isso está em Kardec. Fale, Lavínia, por favor. Só queria dar um exemplo, boa noite. Só queria dar um exemplo que não precisa ir longe. O Centro Espírita não discute política, mas nem espiritismo, porque uma vez fui polemizar o livro do Brasil, né, Terra do Espiritismo, como é que Coração é? do Mundo, Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. E a menina me cutucou, falou assim: Lavina, para de cutucar, a gente gosta de paz. Eu calei minha boca, saí do centro. Mas o que é paz? O que é a paz? É o É, anestésico. então, Vamos anestesiar qualquer discussão política. É o anestésico de que nos falava o Marx. Percebe, Lavínia? Ou seja, se você polemizasse com Kardec, o que ele faria? Ele calaria a sua boca? Ou ele diria, vamos pensar o que você está dizendo, Lavínia? Vamos pensar junto? é, Isso é dialogia. É promover o debate, é promover o pensamento. É o que a gente faz, por exemplo, num núcleo de filosofia. A gente não tem assunto vedado. Todos os assuntos nos interessam. A gente não fala disso ou daquilo. Não, aqui é um grupo espírita que não veda qualquer assunto. Todos os assuntos são pertinentes e plausíveis. O que não pode existir na casa espírita é manifestação político-partidária. Isso não. Manifestação político-partidária está errado. Manifestação política está no Livro dos Espíritos, a terceira parte moral inteira fala disso. Kardec é contra o escravismo, Kardec é defensor da igualdade das mulheres, Kardec vai desenvolver as potencialidades do ser, fala simpático às classes dominadas, que ele chama de explorados, critica a classe dominante, que ele chama de exploradores, ele usa o jargão da época, inclusive. Percebe, não? E você disse bem, inclusive, também. Quando você fala lá do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando você fala do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, peguei aqui da minha estantezinha rápida. Olha o que o Humberto de Campos diz contra os marxistas. Contra os marxistas. Lá na página 236. Nesta época de confusão e amargura, quando com as mais justas razões se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições. Patrimônio de tradições é o quê, gente? É conservadorismo, certo ou não? É discurso conservador. É lógico, ele está na época do Getúlio Vargas, né? numa ditadura Vargas, fascista. Então, ele é simpático à ditadura Vargas fascista. Então, a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. Aí ele diz assim, quem for marxista, ele diz, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas, a bem das coletividades e das instituições. Ou seja, ele é fascista, ele está defendendo reprimir quem pense contrário à lógica do capital. Percebe ou não? Então, ele diz, se você é marxista, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas. Então, ele está propondo o quê? Prisão e tortura contra marxistas. Gente, é um espírito fascista. Quer mais? Ele diz mais coisas. Ele diz assim, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar das esperanças da pátria, né?
Aí ele diz que o capitalismo, agora ele vai falar do capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva. Turma, capitalista visa a tranquilidade coletiva ou é acúmulo individual de bens? Não tem nada de coletivo. Ou seja, é um monstrengo. O capitalismo, a lógica do capital é o bem-sucedido é quem chega na frente de todos. É o que vai para a capa da Forbes, é o que mais acumula. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Então, o capitalismo visando a própria tranquilidade coletiva, de onde ele tirou isso aí? Seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento do trabalho, em favor da concórdia universal. O capitalismo é favorável à concórdia universal? Não é um discurso de competição. Se você tem um discurso de competição, você tem um discurso de exclusão. Porque competir é chegar na frente dos outros, certo? Não é excluir os demais. Então, olha o absurdo. É um texto fascista e capitalista. E o espiritismo, eu acabei de propor, é o quê? É avesso a isso, a essa lógica conservadora e materialista. E o cristianismo primitivo? Partilhar tudo em comum, mostrei no texto. É avesso ao capitalismo. E aí eu fico com quem? Com Jesus e Kardec ou eu fico com o Humberto de Campos? Vocês percebem o problema que a gente está lançado no movimento espírita? É materialista, conservador e contemplativo, porque ele produz uma esterilidade chamada alienação. E a alienação a gente aprende desde o Kant, né? A gente aprende com o Hegel também, a gente aprende com o Marx também, mas aprende desde o Kant uma palavrinha chamada heteronomia. Tudo bem, gente? Então é isso que a gente aprende. Então o que a gente está vendo? Essa heteronomia que é o quê? Uma submissão a ídolos, uma submissão a médiums, uma submissão a livros sacralizados. Eu odeio quando chamam a obra de Kardec de Pentateuco. Isso é coisa de religioso. Kardec não escreveu 5 livros, ele escreveu 23 livros com o nome de Kardec. Ele escreveu 23 livros, e não foram 5. Mas os místicos querem ajustar Kardec à lógica religiosa, chama de Pentateuco espírita. É um absurdo. Deu para entender o que eu estou propondo, não? Então, essas fundamentações ideológicas e dogmáticas, elas são manipuladoras, cerceadoras e padronizadoras de um ethos que tende a ser o quê? Violento, excludente, patriarcal, machista, branco, heteronormativo. Então, se coloca numa pauta de um conservadorismo de fiscalização da vida privada. O espiritismo não é nada disso. E nem se deve prestar a esse tipo de coisa. Não propõe proibição e opressão de quem quer que seja. E, portanto, não propõe controle de corpos. O religioso conservador, de uma moral hipócrita, ele tende a propor controle de corpos, para estabelecer o que é pecado e o que não é pecado. O espiritismo não aceita a ideia de pecado. Tudo bem, não? O espiritismo não é contra as manifestações da homossexualidade, por exemplo, da transexualidade. Você vai ler Kardec, Kardec explica com muita, sabe? Ele diz assim, ele diz que a homossexualidade é vista de modo totalmente enviesado. Está equivocado. Ele transforma numa experiência totalmente natural. Tá claro? O espiritismo não é patriarcal e nem machista. Está proposto no Livro dos Espíritos a igualdade das mulheres, a igualdade de direitos e de atuação política para as mulheres. Tudo bem, gente? A ideia o espiritismo em Kardec é antirracista. A gente vai pensar os espíritos falando a respeito disso. Não pode existir preconceito de qualquer ordem, de qualquer espécie, preconceito social, preconceito racial e etc. Então, essas ideias que não estão postas nesse movimento espírita que estamos enxergando por aí, né? Então, o que se tem são discursos de cerceamento e de proibições numa lógica conservadora que não tem base. Então, eu fico muito triste de ver o quanto que o espiritismo tem sido usado por bocas muito ideológicas do ponto de vista conservador, materialista e contemplativo, contrário à desenvoltura crítica de Kardec.
Então, o que é o espiritismo com espírito? O espiritismo com espírito quer dizer de considerar as singularidades e o caráter multifacetado de todas as expressões. Que não somos todos tão diferentes uns dos outros? Por que eu tenho que normatizar a vida alheia? Todo mundo tem que ser hétero, porque se não for hétero, não é normal. Isso não está dado no espiritismo. Tá vendo? O homem é superior à mulher. Não, isso o Emmanuel disse, isso o André Luiz disse, eles falaram essas besteiras. Em Kardec não tem nada disso. A igualdade de direitos entre homens e mulheres está dado lá em O Livro dos Espíritos. Tudo bem, não? O Emmanuel diz que o lugar de mulher é no tanque, lavando roupa. Ele diz isso, gente. Não estou inventando, não. Ele diz isso. Emmanuel diz isso com todas as letras. Lá, num livro chamado Leis de Amor, ele diz assim: mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da intriga, prejudicando a liberdade e progresso, após reconhecerem os próprios erros, tornaram, em regime de transitório cativeiro, ao recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações junto às caçarolas e tanques de lavagem. Gente, isso aqui é um absurdo. Tá claro isso ou não? Usar a reencarnação para falar uma besteira dessa. Para falar uma besteira dessa. Enquanto que em Kardec não tem nada disso. Então, a gente precisa entender que os discursos políticos, eles são fundamentais, como estão dados lá. Então, a gente vai pensar, por exemplo, o mundo ele é injusto. Sendo injusto, ele está estabelecido numa estrutura de opressões, de violência e de exclusão. Pensa como é que deve ser difícil no mundo como o nosso, no mundo capitalista, ser pobre. Pensa como é difícil no mundo patriarcal e machista como o nosso, ser mulher. Pensa como é difícil no mundo racista como o nosso, ser preto e periférico. Pensa no mundo homofóbico como o nosso, em ser homossexual. Então, quando você se enquadra numa minoria social desse tipo, as suas liberdades e potencialidades de espírito são como que cerceadas. Então, o que é um espiritismo com espírito? É um espiritismo que valoriza todas as manifestações e potencialidades. E que se coloca avesso a toda ordem de injustiças. Toda ordem de injustiças. Por quê? Numa lógica machista, alguém vai ser prejudicado. Um homem branco ganha de 20% a 25% a mais do que uma mulher branca. No mundo racista, gente sai prejudicada. Mulheres brancas ganham de 20% a 25% a mais do que mulheres negras. Hein, gente? Tá claro isso ou não? No mundo violento como o nosso, o caso do Brasil é extremo, hein? O Brasil é o país que mais mata, é o país que mais mata a população LGBTQIAP+. Ou seja, o país que mais mata a comunidade LGBT no mundo é o Brasil. O Brasil é o 5º país em feminicídio. É o país que mais está em 5º lugar na morte de mulheres. É o 4º país que mais mata ativista ambiental. 80% dos encarcerados no Brasil são pretos. Então temos um racismo estrutural aí também. 94% do PIB se concentra nas mãos de 6% da população. Então, um país de pobreza extrema é um país desse tipo. E o que o espiritismo tem a ver com isso? Tudo. Porque ele se coloca avesso a toda essa ordem de injustiças. E tem que se colocar avesso a toda essa ordem de injustiças. Tá claro ou não? Então é muito importante que a gente entenda um conceito filosófico por excelência, que é: se você é mulher no mundo patriarcal, a mulher no mundo patriarcal não vai poder desenvolver todas as suas potencialidades do espírito. Por quê? Porque existe uma violência patriarcal contra ela, que vai cerceá-la, que vai limitá-la. Tudo bem, não? Isso é muito importante se entender. Então, a gente não pode ser patriarcal e machista. O espiritismo tem que se colocar contra o patriarcalismo e contra o machismo.
O que é ser pobre no mundo como o nosso? É ter um conjunto de obstáculos para o desenvolvimento das potencialidades. O pobre não pode comprar livro para desenvolver intelectualidade. O pobre não pode frequentar boas escolas para participar de debates e desenvolvimento crítico. Então, ser pobre é uma injustiça social que tem que ser combatida. Então, não pode 94% do PIB estar concentrado em 6% das mãos. É uma disparidade. Tá claro? Ou 1% do capital dominar o mundo. Então, a gente tem que se colocar avesso a isso. O Kardec chamava o quê? Exploradores versus explorados. Então, Kardec falava sobre isso. Isso se fala em casa espírita? Não, não se fala. Se fala em meritocracia. Tá claro ou não? Se você é negro num país como o nosso, as suas potencialidades de espírito são sequestradas. Porque você não consegue arrumar um bom posto de trabalho, você corre o risco de ser alvo, né, nas periferias da violência policial. 80%, 80% dos encarcerados são pretos no Brasil. Então, como é que o espírito pode se desenvolver num país racista? Então, o espiritismo tem que se contra o racismo, para que as potencialidades do espírito possam encontrar vez e voz. Percebe ou não? Se você é homossexual num país como o nosso, você está com uma pecha de uma intransigência que te acompanha o tempo todo, ou mais das vezes. Esse é um problema muito sério, hein, gente? Esse é um problema muito sério. A expectativa dos brasileiros em geral é de 76 anos. A expectativa. De um transexual, a expectativa no Brasil é de 35 anos. Então, uma pessoa transexual tem como desenvolver as suas potencialidades de espírito no mundo homofóbico como a gente vive? Então, a gente precisa desenvolver um discurso na defesa desse estado de coisas injusto, para que todos tenhamos vez e voz equânime do desenvolvimento das nossas potencialidades do espírito. Então, um espiritismo com espírito é um espiritismo que respeita as diferenças e que defende a manifestação de todas as potencialidades. Enquanto existir machismo, enquanto existir racismo, enquanto existir homofobia, enquanto existir exclusão social, esse mundo reclama o nosso concurso. Esse mundo reclama a nossa atuação. Percebe ou não? Então a gente precisa entrar nesse embate. Esses discursos precisam ser validados. Precisam ser validados. Por isso que eu venho aqui e faço questão de divulgar o livro do Alexandre, ó, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Esse cara é Kardec de uma maneira exemplar. De uma maneira exemplar. Outro livro dele, ó, Por uma Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidades, um diálogo decolonial. Ó, o segundo livro que ele lançou agora há pouco. Sabe? Um cara que defende Kardec falando de espiritismo e defendendo as pautas que são politizadas e que foram apagadas ou esterilizadas no movimento espírita como o nosso. Tem casa espírita que a pessoa homossexual não pode dar passe. Vocês já viram isso. Vocês sabem disso. A classe dirigente... o autor? O autor? Alexandre Júnior. Alexandre Júnior. Alexandre Júnior. Obrigado. Sabe? Então, a gente precisa entender isso. E enquanto a gente não entrar nessas discussões politizadas e politizáveis, o espiritismo não está cumprindo seu papel de libertador de consciências, de produção de autonomia, de nos colocarmos avessos a toda e qualquer alienação e relação de mando e obediência, seja pela via do capital, seja pela via místico-religiosa. Sabe? E o que o Kardec era avesso e contrário. Então, ser kardecista é estar no horizonte dessas pautas. Então, é muito triste a gente ver, e a gente já viu tanto disso, né? O quanto que isso foi disseminado em vários lugares, de modo, inclusive, vergonhoso. Então, você vai encontrar, por exemplo,
a homofobia no Herculano Pires, no Jorge Andréa, no Carlos Embaçaí, na Terezinha de Oliveira, no Divaldo Franco. Gente, isso aí não tem nada a ver com Kardec. Pessoas estão morrendo por causa disso. E a gente precisa defender que todos tenham vez e voz e a manifestação das suas potencialidades de espírito. Então, um espiritismo que não se utilize de discursos conservadores para ficar pautando a vida privada de quem quer que seja. Os espíritos falam a Kardec que o que vale não é o amor do corpo, mas é o amor de alma para alma. Então, quando eu pauto alguém e tento controlar o seu corpo através de um discurso conservador, dizendo que a homossexualidade é doença, eu estou produzindo um desserviço. Eu estou produzindo uma violência muito séria. Então, quando a gente vai ler lá no Herculano Pires, ele dizendo o homossexualismo é a mais grave das anormalidades que hoje se pretende declarar normais. De onde ele tirou isso? Da cabecinha dele, não foi de Kardec. Kardec não disse isso. Quando a gente vai na Terezinha de Oliveira, em que a Terezinha de Oliveira, num texto chamado Pode o Homossexual Frequentar o Centro Espírita, ela diz vedar a participação de pessoas que se dediquem a práticas homossexuais nos trabalhos do Centro Espiritista. Por quê? Porque é uma pessoa em desarmonia sexual. De onde ela tirou isso? Não foi de Kardec. Em Kardec não está dito isso. Isso é homofobia. Hoje em dia isso é crime. Quando você vai, por exemplo, ao Carlos Brito Embaçaí, o homossexualismo contraria a lei natural dos seres vivos. Não sei de onde ele tirou isso. Em Kardec diz o contrário. Quando você vai ao doutor Jorge Andréa, ao Hermínio Miranda, ao Deolinda Amorim, todos eles falando coisas absurdas a esse respeito. E de onde essa gente tirou isso? Da própria cabeça. Da própria cabeça. Você vai em Kardec e não temos nada disso lá. Você vai ao discurso moralista do Divaldo Franco, dizendo absurdos a esse respeito. Então não tem base. Isso é crime. Isso é crime hoje em dia. Fale, Lavínia, desculpe. Não, é que teve uma época que o Freud falava que era doença, todo mundo falava que era doença. Mas o Freud também falava que se tivesse um casal na cama, sempre seriam 4. O lado masculino e feminino do homem e o lado masculino e feminino da mulher. Então, ao mesmo tempo que na época era considerado doença, ele já dizia que eram 4 na cama. Ele aceitava. O Kardec é exemplar, né? O Kardec fala exatamente o contrário disso. O Kardec fala exatamente o contrário disso. O Kardec, ele é de uma sublimidade, de um cuidado. Ele fala de amor de alma para alma. Ele diz que muitos enxergam como patologia, e não é patológico, Kardec diz. É natural. Percebe, não? Então, é muito interessante o quanto que o Kardec disse isso lá no século XIX, e que depois gente que está dizendo em nome de Kardec prega o contrário. Percebe, não? Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente aprende em filosofia quanto a gente aprende em espiritismo. Uma coisa chamada lei de liberdade e a lei de amor. O que deve juntar as pessoas? O amor. E é isso que os espíritos dizem. A relação é de alma para alma, não é uma relação de corpos. Quando eu digo que a função da genitália prevalece, eu estou produzindo uma leitura biológica, é uma leitura materialista. Quando eu digo que o papel da genitália na função de normalidade, segundo o que eu acho que seja normalidade, deve prevalecer, a minha perspectiva é biológica, é mecanicista e materialista. O Kardec não fala disso. O Kardec fala de amor, de alma para alma. Se eu estou vinculado a alguém, esse alguém está vinculado a mim, ambos nos amamos, independente do gênero em que estejamos, estamos ambos em acordo? Estamos. Se estamos ambos em acordo, o amor é respeitável. Percebe, não? Isso se chama lei de liberdade.
Um dia falaram isso pro Silas Malafaia. O senhor é contra o casamento homossexual? É simples. Basta que você não aceite o convite de alguém homossexual te convidando para casar. Se alguém te convidar para casar e você é heterossexual, é só dizer não. Agora, se um disse, convidou e o outro aceitou, os dois estão em acordo, lei de liberdade. Você não tem nada a ver com isso. Para de tomar conta da vida privada alheia. Percebe ou não? Isso é liberdade. Isso é autonomia. Para que não haja intransigências. Para que o homossexual, para que a mulher, para que o preto, para que o pobre, para que esse estado de coisas, cada um tenha vez e voz, para que, tendo vez e voz, as suas potencialidades não sejam cooptadas, cerceadas, sequestradas, para que o espírito prevaleça. Esse é o espiritismo com o espírito. Então, discursos conservadores, homofóbicos, de exclusão social, de meritocracia, machista, patriarcal e etc., são espiritismos sem espírito, porque está desconsiderando o espírito. Isso se chama violência. Qual é a ideia filosófica de violência? Quando na relação entre sujeitos, um é tratado como objeto. Quando na relação entre humanos, um é tratado de modo desumano. Quando na relação entre iguais, um é tratado de modo desigual. Então, violência social, quando na relação entre iguais, um é tratado de modo desigual. Exclusão social. Quando na relação entre humanos, um é tratado de modo desumano, quando eu quebro uma lâmpada na cabeça de alguém na Paulista porque ele é homossexual. Percebe ou não? Quando na relação entre sujeitos, um é tratado como objeto, violência doméstica, em que a mulher é alvo, sabe, de feminicídio na mão desses machistas, sabe, que não têm a noção da vida e nem de si. Então, precisamos defender essas pautas todas em nome do espiritismo. Esse é o espiritismo com o espírito, que não valida essas perspectivações conservadoras, materialistas e contemplativas que estão dados na hipocrisia religiosa, inclusive do nosso próprio movimento místico brasileiro. É um movimento espírita sem Kardec, que se fôssemos um movimento espírita com Kardec, o nosso discurso seria de amor, de inclusão, de cooperação, de solidariedade, de empatia, de aceitar as multifacetadas potencialidades do espírito. Venha ele de onde vier, transite ele por onde transitar. É essa a ideia de liberdade e de autonomia que está proposta tanto na filosofia quanto naquilo que está dado em Kardec, que era um filósofo por excelência. Miriam, me desculpe, eu me entusiasmei. Por favor, a Não palavra é sua. problema. Eu só, na minha visão, né, eu acho que o espiritismo abraça a todos. Ele não faz exclusão, seja lá a tendência, a posição social, a cor, seja lá, não tem. Ele se baseia no amor ou nos ensinamentos de Jesus. E, portanto, ele vai se basear também nas leis divinas, na justiça divina, na misericórdia, na igualdade, etc, etc, etc. E as pessoas parecem não entender isso, que o Espiritismo abraça todos. Ele pode ter a sua visão pessoal, os seus princípios, ele pode, não, ele tem os seus princípios, mas isso não o deixa livre de abraçar a todos. Porque ele é para Eu... todos. Ele não Isso. é só para alguns, Sim. ele é para todos. E ele não existiu sim. com Kardec, ele vem desde sempre, no meu entendimento. Kardec simplesmente, um trabalho extremamente fantástico, maravilhoso, hercúleo, etc., colocou no papel, com toda a sua sabedoria e sua participação, autonomia de pensamento e de decisão, né? Ele fez esse trabalho que hoje para nós é um roteiro. É um roteiro de vida, um Eu... roteiro de pensamento, um roteiro de analisar a própria vida e a vida e o mundo, vamos dizer, e proceder de acordo com aquilo que a gente entende do espiritismo. Cada um entende de uma forma, né? Então eu eu acho sou que a gente tem partidário. que pensar isso, né? Que o espiritismo é
uma abraça todos, não faz distinção, entendeu? Não faz Eu sou distinção. partidário de uma figura que foi a primeira voz a se levantar contra o apedrejamento de mulheres. Eu sou partidário de uma figura que foi uma voz que se levantou contra o machismo de uma casta farisaica. Eu sou partidário de uma figura ímpar que se levantou contra a casta da classe dominante através do poderio romano, contra o poderio romano e contra essa casta de vendilhões do templo. Eu sou partidário de alguém que usou como exemplo de solidariedade excelsa a figura de um estrangeiro que era maldito pelos próprios judeus, que é o samaritano. Ele usou o samaritano como exemplo máximo de solidariedade. Ou seja, ele era contra a xenofobia, ele era antimachista, ele era avesso a todo e contra qualquer perseguição. Ele era partidário daqueles que estavam em necessidade, os pobres que estavam no seu entorno. Por isso que ele partilhava o pão, distribuía peixe, etc. Eu sou partidário de uma figura que foi um revolucionário político, Jesus. Então, é aquilo que o Frei Beto diz, e o Frei Beto diz bem. O Jesus que eu sigo não morreu de gripe. Ele morreu por amar, e ao amar, ele mostrou as mazelas de um mundo absolutamente injusto. E exatamente por ter demonstrado as mazelas de um mundo injusto, ele foi crucificado. Então ele foi preso politicamente. Eu sou partidário de um Jesus que foi um preso político. Não foi um alienado e nem um alienante, como as religiões hoje fazem. Ele era absolutamente comprometido com as demandas e questões do seu próprio tempo. E é esse espiritismo que eu espero que a gente faça. Um espiritismo também comprometido com as demandas e com as questões que estão validadas no nosso próprio tempo. Ele o fez isso com altivez e coragem, enquanto que, no nosso caso, o movimento espírita brasileiro é de uma pusilanimidade, é de uma alienação extremas, que me envergonha. Por isso que eu continuo com Kardec até hoje. Kardec não faria isso de modo nenhum. Fale, Gabriel. Então, né, olha, o que a doutrina espírita propõe, né, hoje é muito difícil de ser aplicada de uma hora para outra, seja em 10 anos, seja em 100 anos, do jeito que a realidade do mundo está. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Do jeito que o mundo está hoje, vai precisar, sei lá, 3.000 anos ou 300 reencarnações para melhorar o que está aí. Está cada vez feio o negócio, cada vez mais feio o negócio. Sim. Onde o fake, o meme é mais valorizado que a verdade, é mais Sim. valorizado do que a lógica. Até a ciência está sendo combatida em todos Sim. os cantos do mundo, não é? E essa compreensão que você falou aí da singularidade e do aproveitamento dos diversos aprendizados e necessidades do ser, né? Ela está comprometida hoje com esse mundo. Está totalmente comprometida justamente por causa do egoísmo, da materialidade, do poder, né? Sim. Eu, Por isso que é um eu, mundo eu, sem espírito, né, Gabriel? Por isso que eu disse, é um isso. mundo sem espírito. A gente precisa valorizar o mundo com o espírito. E o espírito Uhum. significa essas potencialidades todas terem vez e voz. Todas elas. Né? Eu acho que o que você propõe aí é ser um revolucionário espírita, não que vá colocar bomba em prédios. Não. Não, o Piquete é um revolucionário nas ideias, na defesa daquilo que é certo. Sim. Foi assim que Jesus fez e é assim que a gente deve fazer, né? Sim. Dentro dessa ótica, a gente consegue ser revolucionário mesmo nesse mundo contrário, né? Sim. Porque hoje Eu, a massa não é culta, né? Não estou dizendo de burrice nem de falta de inteligência. Eu estou falando de falta de educação, estou falando de falta de conhecimento do valor ao próximo, de empatia de outros valores e tudo mais. A massa não é culta nesse sentido. Por isso sim. que eu acho que esses sistemas de controle vão ter sucesso, sabe? Aí você vai Sim. falar, nossa, Gabriel, você está sendo pessimista? Não, eu estou sendo realista. Entendeu? Esses sistemas institucionais de controles dos seres, religiões, empresas, agora o mundo da internet, inteligência artificial aí sendo usada para domínio, já até os próprios capitalistas estão com medo. Outro dia o Elon Musk falou que está com medo da IA.
Você vê que mundo que nós estamos vivendo hoje, onde está tendo uma revolução material gigantesca no mundo, mas a revolução moral está a zero, entende? E é por isso, Gabriel, que é muito importante que a gente entenda que como o Espiritismo, desde Kardec, tem essa vocação de reflexão social e política, e portanto, avessa à ética e à ótica capitalista, é importante que a gente entenda, né, que a pleiade de espíritos que participou com Kardec da materialização desse projeto, né, espiritista que nos chega até o presente através da sua obra inesquecível, ela era constituída de uma pluralidade de intelectos, tanto encarnados quanto desencarnados, que era notável. É tanto, a gente vai encontrar, né, vários nomes socialistas, inclusive, participando com Kardec. Henry Heine, que era um poeta socialista alemão, está presente numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Lamennais era um político socialista cristão, que também participa de várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Lacordaire, político de esquerda francês, né? E socialista cristão, também presente lá no Evangelho. Jean Renaud, socialista sansimonista, que participa do Livro dos Médiuns, participa lá no Céu e Inferno, na Revista Espírita, com obras, inclusive, recomendadas por Kardec, que consta lá no Catálogo Racional. Fourier, Leon Denis socialista também, né? fundador do fourierismo, participa da Revista Espírita de 1869 e também tem suas obras recomendadas no Catálogo Racional do Kardec. Leon Denis foi socialista? Leon Denis escreveu um livro fundamental chamado Socialismo e Espiritismo, que a FEB não editou. É o único livro do Leon Denis que não é editado. Quem editou foi o Clarim. Olha como vocês estão percebendo a intenção, né? Você vai encontrar o Rousseau, que participa também no Livro dos Médiuns, participa de vários números da Revista Espírita, né? Nós vamos encontrar uma fonte intelectual para a esquerda da Revolução Francesa lá dos Jacobinos, é o Rousseau. Nós vamos encontrar também, isso para falar dos espíritos. Se falar dos encarnados da época de Kardec, vários. O Schneider, socialista sansimonista, articulista da Revista Espírita de 63, também tem obra recomendada no catálogo de Kardec. Pierre Leroux, socialista citado várias vezes na Revista Espírita, também consta do catálogo racional. Henri Martin, sansimonista, socialista utópico, citado e recomendado também na Revista Espírita. Louis Jourdan, jornalista sansimonista também. Anna Blackwell, fourierista inglesa, também articulista da Revista de 1869. Maurice Lachatre, livreiro, amigo do Kardec, que vai ser um tradutor do Marx na Espanha e que vai levar livros espíritas de Kardec que vão ser presos no Alto de Fé de Barcelona. O Lachatre era socialista e de esquerda. O Leon Denis, né? Na Argentina, o Cosme Marinho, Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, Eusênio Lavini, Herculano Pires, Dora Incontri, Cleide Colombo, tantos nomes da base socialista e que são defensores de Kardec. Então, é muito importante entender isso. E eu, particularmente, sou um sujeito de perspectiva socialista também. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda. Esses nomes foram apagados. Ninguém fala isso. Ninguém cita esses nomes. Herculano Pires sempre foi marginalizado. Cosme Marinho também. Humberto Mariotti também. Sabe, esses nomes foram apagados pelo movimento espírita hegemônico. E, óbvio, se sabe hoje o motivo. Sabe hoje o motivo. Por quê? Pela adesão desses intelectos à mentalidade socialista, sendo que a FEB é um movimento conservador, materialista e contemplativo. Então, isso explica muita coisa. É isso, gente. O que eu tinha para trazer é um espiritismo com espírito, um espírito multifacetado, um espírito em que as potencialidades sejam elevadas, defendidas, e que toda vez e voz possa encontrar o seu lugar, e que esse espiritismo com espírito possa, pouco e pouco, se fazer sentir e ouvir, para que a gente possa igualmente fazer frente a esses espiritismos sem espírito, intolerantes, belicistas,
que trazem consigo um discurso de violência tácita ou implícita, precisamos nos colocar avessos a tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pelo ano, muito obrigado por esse ano de 2023, que 2024 estejamos juntos mais uma vez. Perdoe de novo todos os ruídos que eu possa trazer, eu sei que eu trago desconforto e peço perdão por isso, mas eu preciso, né, ter o meu direito de fala, para falar inclusive as minhas besteiras, que não são poucas, mas eu espero que em 2024 nós permaneçamos juntos, não concordando completamente uns com os outros, que a gente, afinal de contas, temos um espírito democrático, mas respeitando uns aos outros, e que a gente possa, sabe, formar essa mão dada em que estejamos caminhando sempre ocupados e cuidadosos e amorosos uns com os outros. Então, que a filosofia, que o espiritismo nos acompanhe os passos e que essas perspectivações críticas nos motivem e dignifiquem a nossa existência na direção de um mundo diferente, na direção de um mundo melhor. Eu faço votos que a gente um dia vai alcançar isso. Vai demorar séculos. O realismo do Gabriel tem razão. Vamos demorar séculos, mas somos reencarnacionistas, pô, temos de preparar esse caminho para o futuro, do qual faremos parte mais de uma vez, inclusive. É isso. Muito obrigado. Feliz 2024 para todos nós. Boas festas e juízo, por favor. E ano que vem estejamos aqui mais uma vez, pode ser? Espero contar com a presença de vocês, com a paciência e, sobretudo, com a generosidade de vocês. Vocês são muito generosos. Obrigado de coração. Gratidão. Obrigada. Obrigado, Carlos. Um abraço para Bênçãos. todos. Boas festas, bom ano e até o Boa noite a próximo ano. todos, obrigado, Noite, Carlos. obrigada. Boa Feliz noite para Natal, todos. Tudo de feliz bom. Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo para Tchau. todos vocês. Tchau, Mais gente. uma Tchau, vez, tchau. Boa festa. E o ano que Uma boa vem estamos noite. todos juntos, tá? Boa noite. Até Abraço. janeiro. A Saúde gente a volta em todos janeiro, vocês. tá bom? grande Fechou. beijo Tá para bom. todos. Tchau. Beijos.